Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, os ouvintes. Uma boa noite de salvação. Aqui estou com essa palavra. Jeremias 24:2. Cesto de figo e o futuro do povo é revelado. Um cesto tinha fígado muito bom, como figo temporão, mas o outro cesto tinha figo muito mal, que não podia se comer, de mal que eras. E disse o Senhor: que vê tu, Jeremias? E eu disse: figo, os figos bons, muito bons, e os mal, muito mal, que não podia comer, de tão mal que são. Louvado seja Deus. Deus aí diz no 24, mediante os 2 cestos de figo, o futuro do povo é revelado. Quer dizer, Deus fez a parábola. Tinha 2 cestos de figo, um muitos bons, que podia se comer, e o outro era tão ruim que nem podia se comer. Então, Deus está falando aqui da humanidade. Tem gente tão ruim que não dá nem para se aproveitar. E tem gente que é tão bom que dá para Deus se alegrar. Então, Deus está comparando aqui com o povo. O povo ali de Judá era um povo, a maior parte servia a Deus e se desviava do caminho de Deus para servir a Baalim, a Astote, a Baal Peor, Asterote, esses deuses que não eram deuses. Aí ele se desviava do caminho de Deus. E aí o que acontecia? Se tornava, era os ficos bons, se tornava pessoas ruins. E Deus também falava daqueles que eram ímpios e que viviam impiamente, e falava daqueles ímpios que tinham também o coração quebrantado. O que é que acontece aqui? Aquele povo de Judá recebeu muita profecia de Jeremias, mas eles não davam ouvido a Jeremias, dizia que Jeremias queria ser dono do povo, que Jeremias queria mandar, que Jeremias era duro demais, que Jeremias parecia que não tinha coração. Esculhambava Jeremias pelas costas. Na frente ele não falava, porque ele tinha medo de falar, porque no tempo da lei tudo acontecia, era na hora, nem demorava. Mas o que aconteceu? Mesmo assim, Deus revelava para Jeremias o coração desse povo. E Jeremias ficava calado, não dizia nada. Só fazia ouvir o que o Senhor diz. E eles pensavam que Jeremias era bobo, que Jeremias não sabia de nada, mas Jeremias sabia. Ele ficava na dele para eles pensar que eles não sabiam de nada, mas Jeremias sabia. Mas sabe o que aconteceu? Chegou um dia que Deus se cansou. Pegou aquele rei, chamou Nabucodonosor. Nabucodonosor deu ordem ao capitão, general do exército dele, que trouxesse ele vivo, mas trouxesse ele vivo até ele, que ele ia falar. E quando o general capturou ele, aí, para se cumprir o que Jeremias disse, ele foi arrastado pela cidade, com a cara, o chão todo comendo a cara do rei. E aí Nabucodonosor disse assim: arraste ele até a morte, e depois jogue na vala, ele não é nem digno de dormir com os pais dele. E ponharam o rei morreu lá na vala, atirado. Aí o povo tudo viu aquilo ali. Mas aí Jeremias disse para Daniel e os outros que eles iam ser aproveitados. E assim se cumpriu. Daniel foi para a Babilônia com Sadraque, Mesaque e Abednego e muitos servos do Senhor. Mas aqueles que eram tementes a Deus, em meio à corrupção, entendeu? Que todo mundo julgava eles. Ele foi, quando chegou no palácio, ele foi reconhecido, não por Nabucodonosor, mas por Deus. Deus pegou, colocou ele em lugar de destaque lá no palácio. E aí Daniel procurou agradar mais a Deus e eles eram unidos com os outros.
Mas Daniel tinha uma excelência, os outros ainda pensavam em mulher em se casar, mas Daniel sempre pensando em agradar a Deus. E aí Nabucodonosor botou ele como chefe de todos eles ali, e aí despertava cada vez mais inveja naquele palácio. Então Deus poupou a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois levantaram muitos falsos contra eles, e eles foram cair na fornalha de fogo, foram provados até a morte. Mas o quarto homem da fornalha entrou ali e tirou ele da mão do inimigo. Sabe quem entrou ali? Foi o próprio Deus que enviou seu filho para salvar eles. Mas sabe o que foi que aconteceu? Agora, o que é que tem isso, irmão, com os figos? Aí provou que tinha os figos bons e os figos ruins. Então, esse fico bom era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e algumas pessoas daquela pobre mesmo de Maré Recife, que eles iam ajudar Daniel quando Daniel podia, era servo de Deus, e Daniel, com toda a grandeza, com toda a fortuna, era humilde, e até eles para ajudar eles a comer, a muitas coisas, e eles, o que ele ouvia contra Daniel, eles falavam da parte de Deus. Mas Daniel orava sem cessar, com sua janela à banda do Oriente, e sempre se prostrando a Deus, nunca se prostrou para homem. Ele disse: ó rei, eu tenho andado com sinceridade, eu tenho servido ao rei com inteireza de coração. Louvado seja Deus. Então o rei Nabucodonosor, ele tinha um coração bom e reto para fazer as coisas de acordo. Agora tinha vez que ele ultrapassava os limites, porque você sabe, né? Rei, o homem sendo rei sempre ultrapassa. Aí lá um dia ele tentou roubar a glória de Deus. Deus disse: a minha glória eu não dou a ninguém. Aí botou ele para ele virar isso até uma coisa ruim. Jogou ele no chão, tirou ele do reinado para ele aprender a obedecer a Deus. Ele não queria sair do reinado, mas Deus tirou ele do reinado à força, que era para ele saber quem manda no reinado é Deus, não é o homem, não é eu, não é você, não é ninguém. Deus, com sua mão forte, arrancou ele do reinado. Deus diz: o homem não pode, mas eu posso tirar do reinado. Deus tirou ele do reinado. E Daniel sabia. Só que a esposa do rei disse: o que foi que aconteceu com o rei, que o rei desapareceu? Aí disse: por quê? Quem permitiu ele tocar no povo de Deus foi Deus, não foi ele não. E Deus não dá glória para ninguém. E aí o rei caiu do seu pedestal, só voltou a assumir quando Deus permitiu. Louvado seja Deus. Então, nem tudo que parece que é ouro, é besouro. Mas quem tem discernimento de espírito para ver, verá. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, não sei por que essa palavra, mas se o Senhor trouxesse, eu creio que veio do teu coração. Separa o trigo do joio, Pai, em nome de Jesus, porque tu sabe que há dividimento em diversas partes, em todo o canto da terra, repartições, igreja, em hospital, em tudo, em cada setor de trabalho, há divisões. Mas no meio do povo de Deus, meu Pai, entra com teu Espírito Santo, livrando aqueles que são seu filho verdadeiramente, quer te servir com inteireza de coração. Tu vai entrando, Senhor, com tua providência, vai tirando o joio e deixando os trigo para se aperfeiçoar mais. E aquele joio que não presta, o Senhor vai tentar ainda aproveitar, mas aqueles ainda que tem o joio, que tem uma parte que está boa e a metade que está ruim, o Senhor tira o podre e tenta recuperar aquele joio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Grande é teu poder, grande é tuas misericórdias. Grande, 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 grande é o Senhor. Louvado seja o teu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus,
Toma cada pessoa nas tuas mãos. Repreende espírito de idolatria a qualquer tipo de imagem, ou de um jogador, ou de um cantor, ou de um amigo, ou de outro amigo, ou de padre, ou de pastor, ou seja, de qualquer coisa, porque eu não estou aqui pregando na igreja, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, porque o primeiro mandamento que Deus fala é adorar o Senhor em espírito e em verdade, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, em nome de Jesus, que seja tudo para a tua glória e para teu santo nome. A glória dele ele não dá a ninguém. Quando Deus diz que a glória dele não dá a ninguém, é porque você só pode adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus deu ordem a Jesus para que ele descesse ao mundo, ele descesse, ele não caiu do céu. Quem caiu do céu foi Satanás, o diabo e os anjos. Mas Deus deu ordem para que Jesus descesse à terra, pregasse o evangelho, deixasse como exemplo para poder pregar a toda a criatura. E ele, como exemplo, lavou o pé de pessoas que tinham um pé sujo, de unha de micróbio, de tudo. Lavou pés limpos, não teve vergonha de nada. Eu quero ver uma pessoa amando quando alguém está cheio de ferida na cama, se alguém vai querer cuidar daquele doente. Eu quero ver também amor se você tiver um pão para dividir para 10. Aí a pessoa vai esconder até o pão, debaixo até de um sofá para não dar ao ser humano. E possa ser que apareça aquele que conheça quem é Deus e divida o pão. Essa é uma enquete que você só vai poder responder quando isso estiver acontecendo com você, porque Deus prova a cada um segundo a dosagem que Ele quer dar. Até aqui deixa essa palavra em nome de Jesus. Medite, saia dos caminhos tortuosos, porque existe uma prostituição que não é de carne, é de vários deuses, o qual é abominável aos olhos de Deus. Eu adoro santo não sei quem, santo não sei o que, santo não sei o que, santo daí, santo daqui. Entendeu? E muitos adoram até o ser humano, a ponto de botar o ser humano no lugar de Deus, porque o coração da gente é para colocar Deus e mais ninguém. Primeiro Deus, a pessoa adora, pai, mãe, irmão e amigo se ama. Louvado seja Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.